Boa noite. Acredito que a maioria aqui não me conhece. Meu nome é Marcos. Eu estou atuando na comarca aqui há 2 anos e alguns meses. E não moro aqui, moro em Mirassol. Infelizmente, já disse aqui que Rio Branco é muito melhor onde eu estou, mas por circunstâncias familiares preciso morar lá. Esse tema, antes eu quero agradecer a Mara, principalmente, que me fez esse convite. Aliás, ela merece aplauso porque ela conseguiu, né, Mara? Conseguiu. Faz 2 anos que ela vem tentando trazer para esses eventos. Não que eu não saiba da importância, mas assim, ela conhece a minha correria. E hoje eu também fiz muito esforço para estar aqui. Eu não vou falar, mas só dizer isso, fiz muito esforço para estar aqui. Quero agradecer aqui o convite e parabenizar todos em nome do excelentíssimo senhor prefeito e dizer que estou muito honrado pelo convite. Esse tema é um mundo, né? Ter alguns minutos para falar dele, assim, já começa o problema por aí, porque é um tema que a gente precisaria falar muito dele. Eu acredito que pela importância dele foi revelada a importância do tema que já nas palavras introdutórias da nossa cerimonialista. 32 pessoas por dia, contando rapidamente, quase 12 mil pessoas por ano, né? São vítimas só no Brasil disso. Então o tema é importante. Já em 2016, se eu não me falha a memória, a Organização Mundial de Saúde já dizia que o suicídio é um tema de saúde pública. 2016. 2016 é atrasado, inclusive, porque esse é um tema que já vem preocupando a humanidade. O que significa ser um tema de saúde pública? Né? O que significa isso? Significa que é um tema quase epidêmico, né? Que é um tema que precisa estar na política pública dos gestores municipal, estadual e federal. É um tema que deve preocupar, deve nortear as políticas públicas. No mínimo significa isso. E assim, não precisamos dizer do que acontece com uma pessoa ou uma família que perde alguém por causa do suicídio. Acho que a maioria aqui já viu de perto ou já teve notícia de alguém de perto que passou por isso. Eu mesmo já tive, não na minha família, mas eu e minha esposa conhecemos um casal em Guarulhos, quando eu morei lá, em 2003 a 1996 a 2003, conhecemos um casal e os meninos cresceram, um menorzinho e o outro adolescente chegou aos 16 anos, e ele começou assim, a menina alegre e tal, começou a se vestir de preto, aquele pessoal que se veste de preto. Eu não estou criticando aqui, porque eu nem sei o que significa isso. Não tive tempo de pesquisar o que significa a pessoa ficar se vestindo de preto, ter aquele perfil. Acho que todo mundo sabe aqui. Eu só sei isso mesmo, pessoa que se veste de preto. E ele começou a se vestir e se trancar em casa e tal, e aos 16 anos se dirigiu a uma passarela de Guarulhos, na Via Dutra, não sei se alguém conhece aqui, e se jogou aos 16 anos. Assim, e ele era muito próximo da gente, e eu fiquei assim, a gente fica sem entender, né? Nós que não somos da área da saúde, ficamos sem entender, né? Mas só que esse tema, por ser um tema de saúde pública, já é estudado, né?
ele já é compreendido. E, assim, o tempo, como eu disse, o tempo é curto, mas a gente tem que falar, quando se fala desse tema, tem que falar de dois tópicos, que são as causas e as alternativas, as ajudas. A gente tem que falar disso. Eu não sabia disso, mas eu gosto muito de ler, né? Então, quem me conhece sabe que eu estou falando de livro o tempo todo. Alguém entra em contato comigo no Zap, eu já mando um livro. É assim. Então, eu sou muito curioso. E esses dias eu fiquei sabendo de um livro. O livro não é novo, é antigo, mas eu fiquei sabendo esses dias. André Trigueiro, um jornalista da Globo News, acho que todo mundo sabe aqui, escreveu um livro. Ele falou que foi resultado de uma pesquisa, encomendaram uma reportagem para ele, e ele se interessou no tema, acabou pesquisando mais e publicou um livro chamado Viver é a Melhor Opção. É um livro fininho, recomendo a todos aqui. É um livro que tem fininho, mas tem muita informação sobre esse tema. Tem outro, mas assim, é mais para quem é da área da saúde, é mais extenso, mas ficou bem mais famoso, é de um jornalista americano chamado Andrew Solomon. Chegou para nós traduzido como O Demônio do Meio-Dia. Ele conta lá as experiências dele. Acho que quem trabalha na saúde conhece esse livro, que ele realmente foi muito destacado. Essas duas obras falam desses dois tópicos muito, as causas e as alternativas, as ajudas. É claro que eu não vou esgotar aqui, nem tenho capacidade de fazer isso. Eu li esses livros como mero interessado, né? Então, a primeira coisa que me impressionou foi o seguinte, Mara: falar do suicídio era um tabu. Sabia disso, prefeito? Falar do suicídio era um tabu. Até 2015 não se falava nisso, em público, nas televisões. Dizia-se que falar do suicídio, ou então dar exemplo, trazer exemplo de pessoas que suicidou, incentivava o suicídio. Era isso. Até que esse livro revela isso. No Oscar de 2015, 2 pessoas trouxeram relatos de suicídio que viveram nas famílias. Depressão que quase levaram elas a suicídio. Eu não tive curiosidade, mas ainda vou ter que resgatar esse vídeo no YouTube, dessas 2 pessoas falando disso. Depois disso, em 2016, a ONU foi lá e reconheceu: não, nós temos que falar. Falar é o melhor remédio. Então, assim, as pessoas não falavam. Então, assim, falar do suicídio, já digo aqui, não sou especialista, mas peço licença aos profissionais, e essa recomendação não é minha, como eu disse, são dessas obras. Temos que falar do suicídio, em família, entre amigos, na escola, né? É um assunto que deve ser falado. O contrário, quem fala do suicídio, quem debate causas do suicídio, problemas que possam levar ao suicídio, não necessariamente incentiva. É claro que a gente tem que falar do modo certo, né? Orientado por um profissional, tal. Então, assim, outra coisa que me impressionou muito em relação ao tema foi que, veja só, prefeito, esse dado é impressionante. Eu me impressionei. 90% dos suicídios, das causas dos suicídios, são levadas ou surgem por causas diagnosticáveis e tratáveis.
Ou seja, a pessoa tem um problema ali social, familiar, né? É claro que esse é particular dela, mas esse problema resvala para um problema emocional, um problema psiquiátrico, para um problema cerebral, que é tratável, diagnosticável e tratável. 90% dos casos do suicídio. Esse dado é impressionante. Então, o que significa isso? Esse dado, o que significa? O que nos diz? Que, sim, precisamos de políticas públicas para poder combater o suicídio. Acabei de dizer aqui que é um problema de saúde pública. Então, se nós tivéssemos políticas públicas adequadas, poderíamos diminuir, né? Erradicar não vamos, mas diminuir o número de suicídio. Esse número absurdo aí, só aqui no Brasil. Então, a pessoa, por exemplo, tem, vamos falar aqui, depressão. Depressão é a causa, dentre os problemas mentais, emocionais, é a causa principal do suicídio. A depressão. Né? Eu não sei o que é depressão, né? Não sou especialista na área, não é esse o meu objetivo, mas a depressão é um problema diagnosticável e tratável. E você pode reverter isso. Aí depois entra aí uso de entorpecentes, né, outras substâncias psicoativas e até inseticidas. O uso de inseticidas. Né, esse dado foi trazido nesse livro também. Ele, inclusive, em relação a isso, tem uma política pública nos Estados Unidos que foi incentivado a tirar os inseticidas da prateleira, esconder, vender sob uso de prescrição médica. Sabia disso, tenente? Pois é, eu fiquei impressionante nos Estados Unidos. Não se vendia inseticida, porque o número de suicídio causado pelo... Impressionante. E aí, o camarada chegava lá, não, vou comprar um desse aí, chegar em casa e... Né? Uma causa... as drogas, os entorpecentes, a gente sabe, né? Acho que é mais popularizado, né? Para nós, chega mais fácil a informação. É indiscutível que o uso de drogas, e esse livro destaca isso, lícitas e ilícitas, né? A gente conhece a história dos Estados Unidos das drogas lícitas lá, o abuso de remédio, né? Epidemia nos Estados Unidos. Então, o abuso de substâncias lícitas também. Então, o que nós podemos deduzir de ajudas? Né? Como eu disse, eu não vou tomar muito tempo. E também não tenho muito conteúdo para falar. Tanto assim, né? Mas assim, ajudas. Esse livro, ele fala que a melhor ajuda para combater o suicídio é o diálogo. É uma coisa que não custa nada. Conversar. Né? A gente hoje sabe que a gente não conversa praticamente, né? É só o zap e tal. Chega em casa, as pessoas sentam para jantar, as famílias não conversam, filhos não conversam com o pai não conversa com a esposa, né? Às vezes a esposa manda recado pro marido dentro de casa, né? A minha já fez isso várias vezes. O que você vai jantar hoje? Eu tô lá ocupado, trabalhando e tal, e ela lá fazendo a coisa. Aí eu chego lá e falo, mas fala, me chama, né? Acontece, a correria do dia. Mas assim, existem situações em que a ausência de diálogo familiar passa a ser um problema sério, que pode resvalar nisso, no suicídio. Porque às vezes
Às vezes não. Sempre que a pessoa está sofrendo, com problema emocional, com problema psiquiátrico, que possa levar ao suicídio, ela está sofrendo, né? Ela está sofrendo. E às vezes falar, às vezes não, esses livros falam, conversar ajuda. Quer ver que conversar ajuda? Por exemplo, a gente sabe que existe o CVV. Não é o CVV. O que é o CVV? Quem não sabe o que é o CVV aqui? Centro de Valorização da Vida. Quem não sabe, levanta a mão. Pode falar, não tem problema não. Não é muito divulgado, acho que todo mundo sabe, né? O CVV, qual é a ideia por trás do CVV, tenente? Qual que é? Hein? Ouvir. Exatamente. Ouvir, a gente não escuta o outro. Primeiro a gente chama, não tenho tempo. O camarada chega perto da gente assim, aí vai falar. Ih, aí o outro já olha pro relógio. Daqui a 5 minutos ele já tem um compromisso, tchau, tchau, bate no ombro e vai embora. Né? Então, se você não estiver falando dele, eu estou falando, tenente, aquele problema seu, aí ele fala, tenente, olha, escuta. Aí eu vou falar de mim, aí o tenente, ai meu Deus, né? Então, assim, nós temos essa institucionalização dentro de nós. E lá no Centro de Valorização da Vida, eles escutam. E outra, não julgam. Esse é o que é importante. Né? Porque assim, você falar para o outro, mas o outro apontar o dedo, olha, seu problema desse é por causa disso, disso e disso. Você está sofrendo isso por causa disso e disso. Então, o CVV, ele tem por esse princípio, ouvir e não julgar. Né? Então, assim, quem não conhece, aproveitar também o mês, né? E divulgar, Mara, esses telefones aí nas escolas, nos centros de médicos, porque basta você ligar lá e você vai ter de graça uma ajuda que você não teria na sua própria casa. Uma outra ajuda que é destacada nesse livro, e aí já vou no caminho para o encerramento, porque ela está olhando para a prancheta ali, falei, você está falando demais. Eu já me encaminho para encerrar. Uma outra ajuda que também é importantíssima e foi destacada aqui com a música, como é o nome da cantora, ele ia anotar que ela... Bia. Ela usou uma frase que eu fiz questão de anotar aqui. Daquela dor que ficou, restou apenas cicatriz. E aí ela completa. Por quê? Porque a pessoa acessou Jesus, não é? Acessou Deus. Então, assim, é claro que pode ser que nem todos nós sejamos cristãos, né? Adoremos a Deus, a Jesus, mas todos nós temos, pelo menos, a tendência de querer acessar uma entidade superior, especialmente na hora do desespero, da dor. Nem que seja para reclamar. Pô, eu estou aqui, você não faz nada. Então, assim, e isso é uma das primeiras reações, né? De você, quando está sofrendo, querer acessar uma entidade superior. Então, ter uma coisa, uma âncora, para você pedir, orar e conversar, é uma ajuda também. Alguém que você sabe que vai te ouvir. Pode ser Deus, pode ser Jesus, Jeová, Buda, né? Ou tem gente que adora árvores, a natureza, tem os espíritas, etc. Mas é importante ter. Então, o mais importante de tudo isso é lembrar isso aqui, ó, que está escrito aqui. Você não está sozinho. Isso aqui é o que é mais importante. Essa tendência de você, aliás, essa situação de você
está sofrendo com uma dor que você acha que não vai superar, é exatamente isso, você achar que acabou tudo, não é? Acabou tudo e que não tem mais nada. E nem ninguém. Eu li um relato, faz tempo, do jornalista gastronômico Anthony Bourdain. Acho que todo mundo conhece ele aqui. Ele fazia entrevistas e experiências para a CNN. E agora, com a CNN no Brasil, ele está sendo reprisado. Aquele cara, assim, ele era maravilhoso, né? Uma pessoa muito alegre. Assim, quem conhece ele sabia, gostava de viver, de sorrir e tal. E de repente, acho que foi em junho ou julho de 2018, ele foi encontrado pendurado. Soube disso? Anthony Bourdain? Procura a história dele. Ele foi encontrado pendurado. Ele chegou a jantar ou almoçar, não me lembro, com Barack Obama. Pois é. E a família dos Obama era amigo da família dele. Ele era muito popular nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos mesmo. E aí se suicidou. Assim, foi uma coisa assim. Agora, o que eu quero dizer com esse exemplo dele? Ele deixou uma filha de 11 anos. Isso para mim é que foi estranho. Como você, com aquele perfil, com uma filha de 11 anos, com o mundo inteiro pela frente, você faz isso? Então, pensar que sempre tem alguém do seu lado, no caso dele, ele pudesse pensar assim, eu não estou dizendo que ele fez aquilo por não devia e tal, não é isso, mas assim, pensar que você tem alguém com você e por você ali, pode ser sua esposa, seu filho, seu pai, ajuda, pode ser um psicólogo, um enfermeiro que pode te ouvir ali, como ele falou, que muita gente chega lá relatando, falando, ajuda também. Então, são várias ajudas. Claro que eu não esgotei aqui, mas quero agradecer a atenção de todos e dizer que, prefeito, especialmente ao senhor, temos muito a fazer no município, na comarca. Né? Por exemplo, ela falou que não temos um psiquiatra. Né? Eu não sou político, não examino com detalhes contas do município, só quando chega o processo para mim, por não sei opinar. Mas assim, vale a pena o esforço, prefeito. Para a comarca. Nós temos 3 municípios aqui. Quem sabe um convênio para pagar o... Né? Uma outra coisa que deve ser buscada, não agora, mais para frente, sei das dificuldades, é o CAPS. O CAPS. Ele é, né, multidisciplinar. E nós não temos aqui, né? Então, são essas minhas palavras. Agradeço a atenção de todos e desejo que tenhamos um ótimo evento.